Fala pessoal, o vídeo de hoje é direto e bem rápido. A gente vai falar sobre tabela regressiva de tributação nos seus investimentos. Existem duas, uma se aplica à previdência privada e outra se aplica a vários investimentos de renda fixa. Se você estiver buscando direto a previdência, deixei aqui abaixo o título que vai ter previdência, você pode clicar e vai direto para lá. E a gente começa aqui com a tabela regressiva dos investimentos de renda fixa, como por exemplo ou todos os títulos do Tesouro Direto, os CDBs também, e ela funciona sempre acionando a alíquota em cima do valor que você recebe, né, do seu lucro. Se você tiver prejuízo no investimento desse, de repente por causa de alguma forte oscilação que teve no mercado, você não paga imposto. E a gente vê aqui, a tabela ela é bem simples, né, a gente tem aqui 4 faixas de alíquota de imposto de renda. A primeira é 22,5%, que ela é para investimentos que duraram até 6 meses, né, 180 dias. A gente já vai fazer algumas simulações. E aqui, por exemplo, 20%, se ficou de 6 meses até um ano, né? 6 meses aqui, o primeiro dia dos 6 meses, né? 17,5% se ficar de um ano até 2 anos. Você percebe que essa faixa aqui, ela dura um ano inteiro, né? Um ano inteiro você vai ficar o primeiro ano com a faixa de 22,5% e 20%, depois você fica o segundo ano inteiro com a alíquota de 17,5%, e depois de 2 anos você entraria na alíquota de 15%. Existe aí a proposta de reforma tributária que talvez, se for aprovada, mude toda essa tributação para os 15%. Se isso acontecer, eu vou avisar aqui no canal, então aproveite, se inscreve aqui e deixe seu like se você estiver gostando já. E a gente continua. Como é que funciona essa tributação na prática? Por exemplo, você investiu lá R$1.000 numa LTN, né, que é um título ali do Tesouro Nacional, que eu já expliquei aqui no canal, letra do Tesouro Nacional, que é um título de tesouro pré-fixado. Você investiu, por exemplo, hoje, né? A gente vê aqui dia 1º de 2021, que eu estou gravando o vídeo, e aí você resgata esse título daqui a 6 meses, né? Vamos colocar aí os 180 dias, né? A gente soma aqui 180 dias, lá no dia 28 de fevereiro de 2022, e o título está valendo R$1.100, ó, você ganhou aí 10% no seu investimento. Então, o seu lucro aqui foi de 10%, né? Foi de R$100. Em cima deste lucro vai entrar o imposto de renda. E aí, no dia que você vende, é feita a conta automaticamente, a gente não precisa fazer essa conta, é feita a conta de quantos dias você ficou com o investimento. Aqui no caso, você vê que a gente ficou com o investimento 180 dias, então entra aqui na primeira alíquota de 180 dias, 22,5% de imposto de renda. Então a gente vai tirar aqui os 22,5% de imposto de renda, e a conta vai ser a seguinte: 22,5 vezes aqui os R$100, você vai pagar R$22,50 de imposto de renda, e isso vai ser abatido dos seus R$100. Então você tem aqui R$77,50 de rentabilidade líquida, certo? Você tem aqui de rentabilidade líquida. Esta aqui é a alíquota do imposto de renda, esse aqui é o IR de fato, aqui o cifrãozinho que você pagou, e os R$100 aqui é a rentabilidade bruta, tá? Então, qual que é a simulação? Você fez aí 22,5% porque ficou 180 dias. Se a gente ficar 181 dias, já teria uma diferença aqui, que é o imposto de renda seria o de 20%, ao invés de 77,50 de rentabilidade líquida, você teria R$80. E aí a gente vai fazendo simulações. Por exemplo, se você ficou mais que um ano, então 361 dias aqui pela tabela, você ficou mais que um ano, 361 dias, você entra no imposto de renda 17,5%. E aí sua rentabilidade bruta está lá em R$100 e a alíquota 82,50. É sempre essa conta para qualquer um desses investimentos que tem essa alíquota. Passou lá dos 2 anos, né? Você ficou até dia 2/9 de 2023, por exemplo. A alíquota de imposto de renda é 15%. E aí, se você tivesse, não, vamos melhorar isso aqui, R$1.500, né? Ganhou R$500 aqui. Rentabilidade líquida do seu investimento, 425 contra a bruta de 500. Essa é a conta, é bem simples. E agora a gente entra no cálculo da previdência, porque existem as duas tabelas regressivas, a dos investimentos de renda fixa tradicionais e a tabela regressiva definitiva. É uma tabela que você só vê nos investimentos de previdência privada, e ela é uma tabela interessante, porque você pode chegar à tributação do seu investimento em 10%. Isso não existe em outro lugar. Ou você tem isenção em alguns investimentos, né, que são incentivados aí, ou você tem alíquotas de 15%, esse é o normal. E na Previdência você tem 10%, só que tem um preço por isso. O preço são 10 anos segurando o investimento. A gente vem aqui, vamos fazer aqui a tabelinha, ela é da seguinte forma, ela considera o ano e a cada 2 anos você vai baixando aí a sua tributação.
Quando você entra nessa tabela regressiva definitiva, que é o nome dela, você começa com a alíquota de 35% sobre o lucro se você tiver com o VGBL, né? Ou então sobre o total se você tiver com o PGBL. Por que o PGBL é sobre o total? Porque inclusive você pode abater na sua declaração de ajuste da Receita Federal. Aqui incide sobre o total que você aplicou e aqui incide sobre o rendimento, tá? Então, começa em 35% se você optou pela tabela regressiva, mas lembrando que na tributação da Previdência você pode escolher pela tabela que é progressiva. E na tabela progressiva é outra história, né? Eu até posso voltar a falar sobre ela aqui no canal, mas no momento a gente está analisando só as tabelas regressivas, são aquelas que, conforme o tempo vai passando, a alíquota vai ficando menor. E aí, qual que é a conta? A gente pega a cada 2 anos e reduz 5 pontos percentuais. Então, aqui a gente retira 5%, vamos para 30% e a gente faz essa conta daqui em diante. A gente vem, nos 2 primeiros anos você fica com a alíquota de 35%, ou sobre o rendimento se for no VGBL, ou sobre o total se for no PGBL, e conforme o tempo vai passando, passou de 2 anos você entra em 30%, até findar o 4º ano. Passou os 4 anos, você entra nos 25% e assim por diante. A gente desce aqui até chegar nos 10%, que na nossa conta vai ser depois dos 10 anos, né? Mais de 10 anos aqui, que a gente chegaria aí nos 10% de tributação, ou sobre o rendimento, se for o VGBL, ou sobre o total no PGBL. E aqui é o único lugar onde você vê uma alíquota nos investimentos de 10%. E aqui é uma das vantagens dos investimentos em Previdência, que se você pensa a longo prazo, daqui a 30 anos, você investe na Previdência e vai chegar numa alíquota de 10%. Isso é muito interessante. Só que aí tudo isso é feito um planejamento, tem que planejar muito bem seus investimentos, pensar sempre no longo prazo, que se de repente você está olhando para longo prazo mesmo, na Previdência você vai ter 10%, nos demais investimentos você vai ter 15% de tributação. Isso acaba fazendo uma diferença porque no longo prazo o juro composto vai ter agido bastante e o montante que vai estar sendo aplicado a esse percentual de imposto de renda pode ser bem grande. Então, pense sempre no longo prazo, conheça, busque informação, busque conhecimento e se inscreva aqui no canal que você vai ficar sempre bem informado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!